101,7. Como o nosso programa hoje é mais curto, né? Estou antecipando alguns quadros, tá bom? Mas para a gente poder aproveitar o máximo possível. São agora 17 horas e 41 minutos, 17h41. Eu gostaria de convidar você nesse momento para o nosso momento de reflexão. Ontem aqui na emissora, no ar, teve algumas pessoas que ouviram, claro. Nós eu atendi alguns ouvintes, e entre um desses ouvintes teve uma irmã que nos ligou e que comentou a situação que estava passando e que falou que estava sendo atormentada por alguns pensamentos, algumas ideias más que lhe vinham à cabeça, que lhe vinham à mente. E eu disse para ela que hoje abordaria este assunto. Em nossa fanpage, nós postamos lá, você entra lá na fanpage, no Facebook do Ministério Novas de Paz, você vai ver lá que tem uma postagem nossa do nosso programa do Entardecer com Cristo, e a minha pergunta é justamente essa: qual é a sua ocupação? Eu não estou falando de preocupação, já falei sobre isso aqui no programa, né? Estar preocupado, estar ocupado com antecedência, antecedentemente. Você está ocupado com alguma coisa, com antecedência. Eu quero saber hoje qual é a sua ocupação. O que é que você faz? Com o que é que você está se ocupando? Você pode me responder, irmão Saulo? Eu me ocupo muito com as tarefas de casa, os afazeres de casa. Eu sou dona de casa, sou uma serva de Deus que tem uma família. Então minha família me dá muito trabalho. Eu tenho filhos, tenho esposo. Eu tenho que cuidar da casa, do marido, dos filhos. Você pode dizer, irmão Saulo, eu sou universitário, eu estou tentando aí me formar, então estou fazendo curso preparatório, mas cursinho por fora, então estudo muito o dia todo. Você pode dizer para mim, irmão Saulo, eu passo o dia todo trabalhando e tenho 2 empregos, eu trabalho de dia e também de noite. Você pode me dizer também, irmão Saulo, olha, eu sou muito ocupado porque eu sou ministro da casa do Senhor, então me ocupo o dia todo cuidando das minhas ovelhas, cuidando do rebanho do Senhor, cuidando da congregação, da parte administrativa desse ofício, desse ministério. Realmente são muitas e várias as ocupações. Eu fiquei surpreso com essa irmã que disse que vinha essas ideias ruins na cabeça. Pessoas, meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria de compartilhar com você o que me passou pela mente. Nesse momento atual do nosso país, nesses dias, nesse mês passado e o início desse mês, por causa desse evento que está acontecendo em todo o país, você vê que muitas pessoas não falam de outra coisa. Se você prestar atenção em telejornais, não tem mais nada de ruim acontecendo. Já prestou atenção nisso? Não tem banco sendo assaltado, não tem acidente acontecendo, não tem avião caindo, enfim, não tem nenhuma catástrofe natural, nada do tipo. Não está acontecendo nada de ruim. O assunto é um só: futebol. Tá tudo bem. Até depois que acabar esse evento. Aí é como no carnaval. Televisões, emissoras de TV não divulgam nada de ruim. É só festa e folia. Depois que passa, aí vem o balanço. E no balanço é que a gente vê que nesse balanço o resultado qual foi? O que estava sendo oculto, o que estava sendo encoberto, para não tirar a graça da festa? Pois é. Enquanto tem tanta gente no mundo pensando somente em alegria, me impressiona, me assusta até, saber que crentes estão pensando em tirar a própria vida. Enquanto ímpios que não têm certeza da salvação, não têm esperança de céu, estão pensando somente em festa, folia e alegria, crentes estão se dizendo atormentados por maus pensamentos que lhe dizem para fazer assim, fazer assado. Meus irmãos, o que está acontecendo?
disse ontem, no programa de ontem, que abordaria esse assunto hoje. Fiquei preocupado, de fato, preocupado com isso. Por isso, o tema que eu pedi para que se colocasse em nossa fanpage. Qual é a sua ocupação? Com o que é que você anda se ocupando? Convido você, como você sabe, né, a abrir sua Bíblia. Bíblia, repito, não é enfeite de estante, nem é desodorante de crente. Não é para estar em estante nem debaixo de braço. É para estar aberta nas suas mãos e bem viva em sua boca, ardente em seu coração. Convido você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Jonas, Antigo Testamento. Você sabe que eu estou sempre acompanhando também a leitura aqui no estúdio. Eu gosto de fazer assim, eu sou acostumado, né? Coisa de professor. A gente fica dando aula, acompanha tudo e é desse jeito. Enfim, graças a Deus, aprendi assim, me acostumei. Eu não costumo preparar nada. Eu gosto que... Eu até vou pedir para que você, ouvinte, você que tem alguma dúvida, eu gostaria que a gente comentasse ou refletisse sobre algum tema, posta isso lá, coloca lá a tua postagem também nossa fanpage lá, do Entardecer com Cristo, um assunto que você gostaria que fosse abordado, uma dúvida que você tem sobre algum texto bíblico, alguma coisa que você gostaria que está te preocupando, ou, enfim... Aquele assunto você gostaria que fosse abordado porque é uma situação que você está passando. Faça a sua sugestão, deixe postado lá, comente lá em nossa fanpage do Entardecer com Cristo. Você deixa lá a sua sugestão de assunto para ser refletido aqui no quadro Reflexão. Momento de reflexão. Bíblias abertas, livro de Jonas. Veja, por favor, o capítulo 1. Você já sabe a história. O profeta Jonas foi mandado por Deus para ir até uma cidade com o nome de Nínive, mas foi rebelde à voz de Deus, fugiu. Enfim, o que acontece, o que eu quero lhe chamar a atenção é o versículo que, quando tudo já tem acontecido e ele se encontra em alto mar. Capítulo 1, veja por favor o que diz aí o versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Versículo 8. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Quatro perguntas que fazem a diferença na vida de qualquer crente. Primeira, que ocupação é a tua? Meu irmão, minha irmã, qual ocupação é a sua? Um dia você foi tocado pela palavra de Deus numa pregação, no culto, no ponto de pregação, na concentração, numa cruzada, enfim, você foi tocado, ergueu a sua mão em sinal de aceitação, se ajoelhou, lhe impuseram as mãos, oraram por você e desde então você serve a Cristo, você serve a Deus. Mas que ocupação é a sua? E você pode me dizer: irmão Saulo, eu na igreja eu canto no coral, ou então eu canto no vocal, eu faço parte da comissão de visita aos enfermos, eu sou ministro, sou obreiro da casa de Deus, eu sou porteiro, eu sou levita, saio na campanha evangelizadora, faço parte da mocidade, grupo de gestos. Você tem uma ocupação na casa de Deus. Você não cumpre aquela máxima da física, da lei da física? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Tem crente que é matéria. É só matéria. Só ocupa um lugar no espaço. Está ali só ocupando um lugar. Quer seja no banco ou no ministério. Só ocupando lugar. A questão de Jonas é que ele tinha uma ocupação.
E ele responde. Veja, por favor, o versículo 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam que os homens que ele fugia da presença do Senhor. Porque isso ele havia lhes declarado. Sou hebreu e temo ao Senhor. O somente ser crente e temer a Deus, você acha que é o suficiente? É a sua ocupação? Eu quero lembrar para você que o tema da nossa reflexão é justamente esse. Qual a sua ocupação? Sabe por quê? Porque tem tanta gente com a cabeça sendo bombardeada por ideias ruins, por pensamentos negativos de derrota. Deixe o seu marido, saia da sua casa. Se eu fosse eu, não aguentava isso calada não. Se fosse comigo, eu fazia assim. Por que você não faz assim? Por que você não faz assado? Por que você não diz isso para ele, para ela? Por que você não sai da comissão? Por que você não sai logo desse órgão, rapaz? Você não precisa passar por isso não. Sai dessa igreja, rapaz. Para que isso? Tá sendo humilhado lá, para que isso? Quando não é coisa pior, tipo, você não precisa mais passar por isso. Você está sofrendo demais. Que Deus é esse que te deixa sofrer? Tira a tua vida, rapaz. Acabou, não tem mais jeito não. Eu disse que refletiria sobre isso com você. Por que é que está acontecendo isso? Como é que mentes, como é que cabeças de crentes estão sendo bombardeados por ideias tão absurdas, tão malignas, tão negativas? Eu vou responder isso para você. Mas antes, eu quero lembrar para você o seguinte. É falta de ocupação. Mas, irmão Saulo, eu já disse para o senhor, eu canto no coral, no conjunto, na comissão, eu saio a campo, campanha evangelizadora, visita aos enfermos, mocidade, grupo de gestos, ministério. Você de fato está ocupado, empenhado na obra do Senhor? Ou você simplesmente vai por ir? Porque você já fez aquilo a sua rotina, já é um evento social, que se você não fizer aquilo, vou fazer o quê? Vou ficar em casa? Você está indo somente por ir, para cumprir tabela, feito dizem no mundo, só para isso? Ou você de fato está empenhado, você vai, não, eu preciso louvar a Deus. Eu vou para o templo, eu vou para o coral porque eu preciso louvar a Deus, meu coração me manda louvar, eu preciso louvar a Deus. Você vai porque, eu quero exaltar o nome de Deus, eu quero fazer a obra dele, eu tenho que ir lá no templo, eu tenho que lavar, eu tenho que varrer, limpar, eu gosto de cuidar da casa do Senhor. Eu tenho que ir lá porque eu sinto que tem almas necessitando de uma palavra, eu sou usado por Deus, eu sou um vaso, eu tenho que falar a palavra de Deus. Ou você só está ocupando um lugar no espaço? Eu sei de duas pessoas pelo menos. Eu quero citar essas duas para você. Davi. A Bíblia diz que ele chegou um tempo que ele não estava mais indo à guerra, não estava mais indo a batalhas. Antes ele ia, vencia milhares. Chegou um tempo que ele estava ali. A Bíblia diz que ele estava passeando pelo palácio, no terraço. E viu ali uma mulher que se banhava e a desejou. Estava desocupado. Pior coisa que tem é crente desocupado. Quer ver outro? Nabucodonosor também estava, já havia sido profetizado para ele que ele poderia ser vencido, ser acometido pela loucura se não reconhecesse a grandeza de Deus. Ainda assim, a Bíblia nos diz que ele estava passeando. No dia que ele estava passeando pelo palácio, ele disse: não é esta grande Babilônia que eu construí e edifiquei para louvor da minha glória e da minha majestade? No mesmo instante, uma voz do céu lhe bradou: passou o reino de ti hoje. Crente desocupado começa assim, vai descer, achar que é muita coisa, que não precisa de nada de ninguém, que aquela igreja só está assim, só está assado por causa dele, que aquele órgão só está de pé por causa dele, que fulaninho, ciclaninho só está bem como está por causa dele.
crente desocupado se envaidece, se ensoberbece, fica soberbo, fica vaidoso, fica egoísta, ou começa a desejar o que é dos outros, como fez Davi. É porque a cabeça está vazia, o coração está desocupado. Eu quero chamar sua atenção para um texto da Palavra de Deus, que nós vamos... Eu convido você a abrir, continuar com a sua Bíblia aberta, mas saindo do Antigo Testamento, vamos ao Novo Testamento. Vamos ao Novo Testamento. Dê uma olhadinha comigo, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 12, versículo 42, diz o seguinte: quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontrando vazia, varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Quem falou isso foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você está vendo o resultado de uma mente vazia? Por que é que lhe vem essas ideias malignas na cabeça? Você tem que ocupar sua mente com a palavra de Deus, ocupar o seu coração com a palavra de Deus. Não é somente ocupar um lugar num banco, ou no ministério, ou numa igreja, ou no tabernáculo, enfim, seja lá onde for. Você tem que, de fato, estar ali adorando a Deus, ocupando a sua mente e o seu coração. Não só o seu tempo, a sua mente e principalmente o seu coração. Esse espírito maligno, ele diz o seguinte aí: voltarei para minha casa de onde saí. Ele é tão arrogante, ele fala minha casa, como se ainda possuísse a sua vida, como se a sua vida ainda pertencesse a ele, o seu corpo, a sua mente, o seu coração ainda fosse dele. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia diz aí que ele fala o seguinte: voltarei para minha casa de onde saí. Ele saiu porque quis, ele não foi expulso, não colocaram ele para fora. É como se ele dissesse: a vida dessa criatura agora é tão sem graça, eu vou dar uma voltinha para ver se encontra alguém que goste de mais bagunça. Aí quando não encontra, ele volta, a porta ficou aberta, porque ele saiu porque quis. Ele não foi expulso. Tem uma coisa que se fala em alguns lugares, algumas igrejas: está amarrado, irmão. Que conversa é essa de amarrado, meu irmão? Imagine que um cachorro doido entra na sua casa e você amarra ele ali na sua casa. Onde você acha que ele fica? Lá dentro. Por isso que Jesus disse: lhes dou poder para expulsar demônios. Não foi para amarrar. Se você amarra, fica. Repreenda, expulse, manda embora. Tem gente que ainda está com essas ideias ruins no coração, na mente, na cabeça, sendo afligidos por esses pensamentos negativos, tirando até a própria vida. Por que esse espírito maligno saiu da vida dele? Porque quis, por abuso, por enfado, por canseira.